Olá, eu sou o professor Wellington Dou, disciplina de História. Conteúdo que nós vamos ver hoje, né? É as grandes navegações. Então, é um conteúdo bem interessante para a gente começar a entender por que nós vamos trabalhar as grandes navegações. Ela foi um acontecimento histórico muito importante, principalmente para nosso país aqui. E nós vamos ver o porquê que isso é tão importante. Beleza? Vamos lá então? Opa, vamos lá. As grandes navegações é o nome dado ao período da história em que os europeus se lançaram às navegações do Oceano Atlântico. Esse processo foi encabeçado pelos portugueses e em tempos depois foi também colocado em curso pelos espanhóis e por outros países da Europa. Os resultados foram a descoberta, entre aspas, aí, de inúmeros locais até então desconhecidos pelos europeus na chegada ao continente americano em 1492. Então, olha só, pessoal, o que foi as grandes navegações? Foi um fato importante aí, né? A descoberta da América. Em que ano? 1492. Então, se você tiver um pouco perdido com relação ao tempo, pega o link lá novamente da linha do tempo, dá uma olhadinha lá, 1492 na linha do tempo, é a partir daí as grandes navegações que nós vamos estar trabalhando aí. Olha só que legal, né? Não é descobrimento da América, né? Isso aí já foi desconstruído por vários historiadores. É conquista da América. Professor, mas por que não se usa mais descobrimento da América? Né? Pode notar que o texto vem descobrimento entre aspas, né? Se trata de uma conquista, porque quando os portugueses chegaram aqui, em 1492, a América já tinha uma população, né? Já tinha pessoas aqui, já tinha os índios, entre aspas, foram denominados como índios. Hoje se diz ameríndios, né? Porque são os índios denominados da antiguidade lá, né, dos portugueses na América. Então, ameríndios. Então, não foi uma descoberta, foi uma conquista. Tá? Essa é uma pergunta muito importante, porque geralmente cai, né, em vestibular, cai em Enem, cai em concurso, essa questão da palavra descoberta. Quem foi que descobriu o Brasil? Quem foi que descobriu a América, né, no ano de 1492? Então, você já coloca na sua mente, não foi descoberta. Foi conquista, porque os povos que aqui estavam tiveram que guerrear contra os portugueses e espanhóis que chegavam. Bom, isso em 1492. Olha só que interessante. Aí eu vou fazer uma pergunta para você parar um pouco e refletir, né? A gente tem que começar a refletir sobre as coisas. Se em 1492, certo? 1492 foi a descoberta, vou falar como descoberta, tá? A conquista da América, a chegada dos portugueses à América, como que se diz que o Brasil foi descoberto em 1500? Então, 8 anos aí de diferença, tá? América, Brasil, 8 anos de diferença aí, tá bom? Então é algo que a gente tem que começar a analisar. Marca bem essas datas. 1492, 1500. Brasil, 1500. 1492, descoberta da América. Espanhóis e portugueses, dois grandes países e potências mundiais da época. Quando fala assim, aquelas piadinhas, né, xenofóbicas, né, que fala sobre os portugueses. Os portugueses eram burros, os portugueses eram isso, os portugueses eram aquilo. Nós fomos colonizados por uma das maiores potências mundiais do século XV aí, tá? Uma das maiores potências mundiais do século XV. Qual, professor? Portugal. Portugal. As duas grandes maiores potências desse período, tá? Era Portugal e Espanha. Olha só que legal. Portugal e Espanha eram as duas grandes potências de 1400 aí até 1500. Então nós fomos colonizados por potências mundiais aí, tá? Não eram países barrela ou países, português é burro, aí essas piadinhas xenofóbicas aí. A gente precisa entender o contexto histórico, certo? Resumo,
vou fazer o resuminho básico aqui. Esse material de apoio, pessoal, vai estar lá na plataforma, tá? Vai estar lá na plataforma. Grande navegação é a expressão usada para se falar em exploração do Oceano Atlântico, só repetindo ali. Feita de maneira pioneira por Portugal, ao longo do século XV e século XVI. O pioneirismo português foi resultado de condições políticas, comerciais e geográficas específicas com o tempo. Outros países da Europa, como a Espanha, também se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. O resultado das grandes navegações foi, novamente entre aspas, descobrimento de uma série de novos locais pelos portugueses, como os Açores e Madeira, ilhas Atlânticas. Esse processo resultou também na chegada dos europeus ao continente americano em 1592. E em 1500 os portugueses chegaram ao Brasil e deram início à colonização da América Portuguesa. Deixa eu só voltar aqui. Então, olha só que interessante. Nós precisamos analisar. Opa, professor, mas eu tenho uma dúvida aí. Por que os portugueses e os espanhóis resolveram sair pelo Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, aí, essas navegações doidas aí? Eles eram doidos, né? Do nada, falaram, vamos navegar e ver onde a gente vai chegar? Não, pessoal, antes disso, a Europa estava passando por uma grande crise econômica e uma grande crise financeira, vamos colocar assim, fome, né? Devido à grande peste negra que teve, a peste bubônica que teve, dizimando 1/3 da população europeia, né? Portugal e Espanha sofreram com isso. E a Europa toda estava sofrendo essas consequências aí. Beleza? E aí o que acontece? Os turcos otomanos tomaram o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo. Os turcos otomanos tomaram o mar Mediterrâneo, fazendo com que fechassem o mar e era o único caminho que tinha da Europa direto para as Índias. Professor, mas por que eles queriam ir para as Índias? Para buscar especiarias, para buscar condimentos, né? Por exemplo, o cominho, a salsa, o orégano, noz moscada, pimenta, tudo isso era buscado na Índia. Não era buscado em outros lugares, era para buscar na Índia. Então, pessoal, deixa eu só fechar isso aqui que está fazendo barulho aqui, o meu WhatsApp está aberto. Pronto. Os portugueses não tiveram outra alternativa, os espanhóis não tiveram outra alternativa a não ser dar a volta na África para poder chegar nas Índias. Só que o que acontece? As histórias dos heróis, os grandes heróis, né, contado pela história aí, de que Colombo, o genovês, né, que descobriu a América em 1492, se perdeu seguindo reto ao Oceano Atlântico aí, chegando na América. Muito contos aí que não bate com a história, né? Eles tinham medo de chegar, porque a linha do oceano, né, a linha horizontal do oceano ali, não tinha fim. Então eles acreditavam, era uma crença limitante da época, né, que quando se chegasse no fim do mar, havia um abismo e os navios sumiam naquele abismo ali e era engolido, indo para o inferno, ou grandes monstros marinhos apareciam aí, né? Então eram contos que eram feitos na época, né? Eram contos que eram feitos na época. Então, os portugueses, os espanhóis, né, chegaram em 1492 e em 1492, né, os europeus chegaram no continente americano, e em 1500 os portugueses aí chegaram na América, aqui Brasil, né, destinando o Brasil aí. Como que era aqui no Brasil, professor? Aqui era cheio de matas, cheio de mato, né? Vários tipos de vegetações aí que faz parte da atividade global lá que eu pedi para vocês pesquisarem na aula passada. As grandes navegações dos portugueses aí, quando falamos de grandes navegações, o primeiro país vem à tona Portugal. Por quê? Porque era um país pioneiro na navegação e a exploração do Oceano Atlântico. O interessante principalmente aí, né, na abertura de novas rotas comerciais. Lembra que eu falei? O oceano, o mar Mediterrâneo estava fechado devido à tomada dos ceutas aí por turcos otomanos, né? E não dava mais para chegar na Índia pelo mar Mediterrâneo.
Então, Portugal foi pioneira em tentar dar a volta aí, né, na África para poder chegar às Índias. Portugal tinha uma monarquia consolidada, né, a unificação territorial assegurada. Nós vamos falar mais para frente dessa monarquia. Então, eu não vou tratar as grandes navegações aí como forma linear, tá? É um contexto só, são períodos juntos ali que eles se interlaçam. Então, um dos principais aí fatores para o pioneirismo português é a monarquia consolidada, né? Os reis da Europa ali já estavam consolidados, principalmente em Portugal. A unificação territorial assegurada por Portugal. Então, Portugal já tinha um território unificado e específico. O investimento na aquisição de conhecimentos náuticos. Olha só, aí você fala assim, professor, mas os portugueses eles se lançaram ao mar assim? Ah, mas o que tinha como referência para poder chegar no oceano, já que eles tinham medo, né? Tinham medo de atravessar o oceano e ir até o limite, até o horizonte, até o grande abismo do oceano. O que levaram eles lá? Primeiro, cartas náuticas, que era o conhecimento náutico que eles tinham, os mapeamentos, o mapa do oceano eles já tinham, né? A história conta que os chineses chegaram na América em 1410, né? Praticamente aí quase 80 anos antes que os portugueses e os espanhóis na América. Eles só não ocuparam a América porque eles não viram a necessidade econômica para estar aqui, beleza? Enquanto no período em 1492, devido à grande crise econômica da Europa, Portugal se lançou aos mares aí. O interesse da expansão comercial, né? Portugal, por se tornar uma grande potência, aproveitando essa grande potência do pioneirismo náutico, né? Eles se lançaram aí tentando expandir o comércio. Investimentos genoveses, né? De Gênova, dos genoveses aí, um deles, né? É o Colombo, né? E a localização geográfica de Portugal, por ter um litoral já no mar ali, no Oceano Atlântico, e com a entrada no mar Mediterrâneo. Então, privilegiada, uma ponta ali privilegiada para que podemos pensar um pouco sobre isso. Então, a localização geográfica de Portugal era uma das, vamos dizer assim, perfeita para as grandes navegações da época. Ah, uma coisa também, a bússola, ela não foi criada pelos portugueses, tá? As cartas náuticas, como eu falei, já existia um mapeamento do mar, né? Em mapas chineses. E a bússola, quem criou a bússola, né? É de origem turca. É de origem turca. Então foram os árabes que tiveram a bússola aí, né? Para poder ir também direcionando para as grandes, seguindo a estrela norte, polo norte, né? A Ursa Maior. Nós temos aí, se você tiver uma noção básica de geografia, não precisa nem ter muita noção de geografia, né? Vou colocar assim. Mas é porque quando se fala de geograficamente, localização, se você olhar para cima à noite, né? Na sua casa você consegue olhar para o sul. Ó, o sol nasce no leste, se põe no oeste, né? O sol nasce no leste, se põe no oeste. O sul está do seu lado esquerdo, se você estiver de frente, né, para o oeste, quando o sol se põe. Está do seu lado esquerdo, tá? E o norte do seu lado direito. Se você fizer isso à noite, você vai ver, falar, o sol nasce aqui do lado da minha casa, se põe lá, então vou ficar de frente para lá. Lá é o sul e aqui é o norte. Então você tem o sul e o norte, você consegue se localizar através dos pontos cardeais, que é a rosa dos ventos, que vocês acreditam que vocês já fizeram na aula de geografia aí, né, no 6º ano. Tá bom? Então, o que nós temos que deixar bem claro é que os portugueses foram os pioneiros, né, nas grandes navegações. A sua condição econômica forçou eles a buscarem novos recursos. Tá bom? Olha só que interessante, só para você fazer uma analogia bem legal, para quem já assistiu aquele filme Avatar, né?
Para quem assistiu o filme Avatar, ele conta uma história fictícia, lógico, é entre mundos, né? Mas ele conta uma história parecida, vamos colocar assim, com esse período, tá bom? Os portugueses estavam passando por uma grande crise econômica, se lança ao mar, se lança ao Oceano Atlântico, encontra-se a América, né? E ali nessa América existem povos nativos, aonde os europeus e os espanhóis, né? Os espanhóis e os portugueses começaram a lutar contra esses povos nativos, derrotando eles à procura do quê? À procura de ouro, prata, metais preciosos e condimentos, ou seja, temperos aí para poder guardar os seus alimentos. Professor, mas por que temperos? Como é que é assim? Pessoal, naquela época não tinha geladeira para conservar o alimento, não. Matava-se um boi, matava-se um porco, pescava-se, né? Colocava peixe. Qual é a forma mais natural de você conservar esse tipo de alimento, a carne? Salgando, né? Então você salgava para não sentar mosca e ali ela ia se desidratar e ela durava vários dias aí além, sem precisar ter geladeira. O peixe salgado também, a carne do porco era mergulhado na própria banha para conservação de alimentos. Então era um recurso que eles tinham na época, não tinha geladeira. Tá bom? Deixar bem claro, não tinha geladeira. Então eles iam atrás desses condimentos, pimenta, cravo, noz moscada, cominho. Então eles iam atrás desses condimentos. Esse não era o principal objetivo. O principal objetivo era a busca do ouro, da prata e metais preciosos também. Porque lembra qual que era a economia da época? Mercantilismo. Tá bom? Mercantilismo era a economia da época. Acúmulo de metais. Então isso é muito importante nós deixarmos bem registrado aí. Pessoal, vamos ficando por aqui. Nós vamos continuar na próxima aula aí. Beleza? Faz um resuminho no caderno, faz um mapa conceitual, coloca na data, coloca a palavra-chave de hoje, que é determinação. Então, determinação. Os portugueses tiveram que ter determinação para romper com a crise econômica que eles passavam aí no século XV para o século XVI. Beleza? Até a próxima, pessoal. Deus quiser, tamo junto. Vamos para cima. Bons estudos a todos. Até